Vamos ler pelo menos 2 versículos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 8. Ache por bondade, o capítulo de número 8. Quantos acharam, confirme comigo dizendo amém. A versão bíblica que eu tenho em mão diz: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: eu quero ser limpo. Eu sei que as homenagens já foram feitas. E eu perguntei para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Não aquilo que eu quero falar. Então, como é uma celebração em família, eu vou trazer uma palavra aos corações sedentos aqui nessa noite. E eu quero ser bem sucinto na minha fala. Na minha introdução, nós vamos no ribeiro, nós vamos pegar 5 pedras. Vai ser só uma pedrada na cabeça do gigante, o gigante cai por terra, nós cortamos a cabeça e vamos para casa dando glória a Deus, misturado com aleluia, entendendo que a nossa semana será uma semana de bênção e de vitória para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o texto ora lido, verbalizado, trata exatamente do 40º livro da Bíblia Sagrada. O primeiro livro do Novo Testamento. Aqui nós encontramos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Bem entendemos que Mateus, juntamente com Marcos e também com Lucas, trazem a conotação daquilo que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, aqueles que foram escritos no mesmo ponto de vista. Quando nós olhamos para os evangelhos, o nosso coração se alegra, porque ali está o diário da vida do Senhor. Porque os mesmos narram nascimento, vida, morte e ressurreição do Mestre. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós observamos que Mateus e João, eles contaram aquilo que viram, porque foram testemunhas oculares do feito de Cristo. Quando nós olhamos para Marcos e também para Lucas, nós vamos observar que eles colheram relatos. E eles trabalham com uma espécie de repórter, colhe relatos e escreve os livros, os evangelhos que trazem o seu nome. Quando nós entendemos e olhamos a composição dos evangelhos, nós vamos entender que a terra foi preparada para o nascimento do meigo nazareno, chamado Jesus Cristo. Porque quando Jesus nasce, a terra nunca mais é a mesma. Eu vou repetir: quando Jesus nasce, a terra nunca mais é a mesma. Porque é assim o ambiente aonde Jesus está. Aonde Jesus coloca a planta dos seus pés, o ambiente nunca mais é o mesmo. Assim eu considero a minha vida. Porque depois que Jesus pisou na minha vida, fez parte da minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quantos já foram alcançados pelo poder desse Jesus, glorifique o nome do Senhor. Então o ambiente que Jesus chega, ele muda a situação, ele muda a história. Embora nós precisamos entender, quando nós olhamos os evangelhos, que Jesus tem uma preparação. Observe isso: Jesus se prepara 30 anos para o ministério de 3 anos e 6 meses. Jesus não se preparou 3 anos e 6 meses para o ministério de 30 anos, não. A preparação de Jesus durou 3 décadas. Ora, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos observar que Jesus passa por Jerusalém. Jesus olha, observa, quem sabe, agora um culto fúnebre, um funeral. Jesus olha, vê uma grande multidão de pessoas e olha, Jesus observa e diz: ah, se fosse o meu tempo, ah, se fosse a minha hora, bastaria uma palavra e o morto ressuscitaria, mas ainda não é chegada a minha hora. Parece que eu conjecturo um pensamento sem ferir o texto. Jesus passando por Jericó, Jesus olhando o cego à beira do caminho, e quem sabe Jesus dizendo: ah, se fosse a minha hora, bastaria uma palavra e você tornaria a ver, mas ainda não é chegada a minha hora. Jesus está vendo, mas Jesus não pode ainda operar um milagre, porque ele está no processo de preparação. Jesus passa pelo tanque de Betesda, vê ali mais ou menos 2.000 pessoas enfermas, e Jesus diz: ah, se fosse a minha hora, ah,
se fosse o meu tempo, pastor Jonas, bastaria uma palavra e o meu nome, ou o nome do meu Pai seria glorificado, mas ainda não é chegada a minha hora. Deixa eu abrir um parênteses para as famílias que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo. Não é que Jesus não está preocupado com a sua situação, não é que Jesus não está te vendo, não, Ele está te vendo, mas ainda não é chegada a sua hora. Mas eu digo uma coisa para você: a hora e o tempo de Deus vai chegar para a tua casa, para a tua família, para a tua história, e como diz a palavra, operando Deus, ninguém pode impedir, e quem sabe pode ser hoje a noite do teu milagre, da tua vitória, e você vai alvorar a bandeira da vitória em nome de Jesus. Então Jesus se prepara 30 anos para o ministério de 3 anos e 6 meses. O texto a qual nós lemos fala de um homem, e nós não temos a sua identidade, mas um homem que vivia uma vida normal, um homem que agora, depois de um culto abençoado, ele vai dormir. Mas quando ele amanhece para uma semana de labuta, ele vai entender, ele vai observar que algumas manchas estão no seu corpo. Ora, o dia mau chegou para ele. E quando o dia mau chega, ele não olha a classe social. Quando o dia mau vem, as intempéries da vida vêm com vontade permissiva do Senhor, ele não olha a cor da sua pele, ele não olha a cor dos seus olhos, ele não olha se você paga aluguel ou se você tem casa própria. O dia mau, o dia da intempérie, o dia da adversidade, chega para todos nós e não pede licença. Com esse homem não foi diferente. Esse homem agora amanhece e a provação vem de encontro à sua vida. Eu abro um parênteses para dizer para você, esses anos pregando a palavra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, vendo sinais, maravilhas e prodígios da parte do Senhor, o Senhor não me imunizou ainda de intempéries da vida. E você já viu que a gente sai de um culto pentecostal, a glória de Deus desce, mas o outro dia a gente amanhece, aquele dia em que o dia mal chega, não dá vontade de abrir a porta, não dá vontade de conversar com ninguém, uma angústia toma conta da nossa vida, e a gente não sabe o que aconteceu, mas nós precisamos entender que Deus está conosco, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e vai passar conosco essa prova em nome de Jesus. 16 anos atrás, eu conheci a minha esposa. Jesus teve misericórdia da minha vida e me deu uma esposa linda e abençoada. Todo mundo que casa quer constituir família, e nós projetamos de aumentar a família. A minha esposa agora está gestante, começa os preparativos para o nascimento da criança. E o interessante é que, da onde eu morava, na cidade de Ibirama, pastor Joelson, até o templo sede era 1 hora, eu tinha ido para a oração. Eu não tinha ido para outro lugar, eu tinha ido buscar a essência do Deus Todo-Poderoso. Eu tinha ido adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. A glória de Deus desceu naquele culto. E quando eu voltei para casa, eu morava atrás de um ponto de pregação, o banheiro era coletivo. Só que quando eu passei por aquele banheiro, eu ouvi um choro, e eu disse, eu reconheço esse choro. O meu coração começou a palpitar, porque eu identifiquei que o choro era da minha esposa. Eu bati na porta, perguntei o que está acontecendo, ela disse, eu estou sangrando. Levamos ela para o hospital, e quando foi colocado o batimento cardíaco da criança, começou a aparecer aquela linha reta. O dia mau chegou. Eu olhei para o céu e perguntei, Deus, aonde estão as tuas promessas na minha vida? E o Senhor se calou. Eu perguntei, Deus, o Senhor prometeu, e agora o que está acontecendo? O silêncio de Deus tomou conta da minha vida. Mas o silêncio de Deus também é uma resposta para o dia mau quando chega na nossa história. E o interessante é que os médicos deram um diagnóstico dizendo, a esposa não pode gerar filho. Mais uma vez, eu enchi os olhos de lágrimas, olhei para o céu e disse, Deus, o Senhor fez uma promessa para a minha vida. E eu recebi um abraço, que eu nunca recebi na terra. O Espírito Santo veio e me abraçou e disse, a última palavra ainda é de Deus para a sua vida.
Só que o tempo vai passando e a gente vai entendendo e se acostumando com as adversidades, com os vales, com os desertos que a vida nos proporciona. E passou-se um ano e a mesma coisa. Mas passou-se um ano e 6 meses, a minha esposa disse, eu estou agora sentindo enjoos. Quando foi feito o exame de farmácia, deu positivo. Foi feito o exame de sangue, também deu positivo. E a glória de Deus inundou a casa, pastor Jonas. Porque o Deus que faz milagre, começou a entrar em ação. E Ele continua fazendo milagre e fará milagre na tua história em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? 9 meses se passaram. A minha filha nasce. Mas no outro dia de manhã, numa sala 2x2, começou a entrar um monte de homem de branco, que não é aquele anjo que a gente quer ver com a vitória na mão. Não é aquele varão de branco que a gente quer ver com a bandeja da vitória entregando para mim e para você. Era uma junta médica, dizendo para nós, olha, nós fizemos alguns exames preliminares e nós temos um diagnóstico a passar para vocês. A filha de vocês nasceu com o cromossomo 21, conhecido como síndrome de Down. Mas os exames que nós fizemos está dizendo que ela não vai andar, ela não vai falar e ela não vai ouvir. Mais uma vez, os olhos cheios de lágrimas. As lágrimas quentes começaram a rolar no meu rosto. Eu disse, Deus, aonde estão as tuas promessas na minha vida? Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mais uma vez, lá vem um amigo de todas as horas, chamado Espírito Santo. E ele me abraçou e eu senti aquele abraço gostoso. E mais uma vez, aquela voz ecoou no meu ouvido dizendo, a última palavra ainda é do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. E aí o tempo vai passando. Com menos de um ano uma criança anda. A minha filha não andava. O dia da adversidade chegou para nossa casa. Passou-se 2 anos, a filha não andava. Eu estava num congresso e aquilo que o pastor Alexandre disse aqui é algo profético. O levantar das mãos. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, o povo perdia a batalha. Arão e Hur são inteligentes. Nós vamos ajudar os nossos líderes. Nós vamos ajudar o pastor Joelcio e a pastora Sulamita a manter as mãos levantadas. Porque se ele estiver com a mão levantada, nós vamos vencer as intempéries da vida e tubarão será do Senhor Jesus. Levantaram as mãos de Moisés, conquistaram um território, levantaram um lugar chamado como o Senhor é minha bandeira. Mas o interessante é que eu estava pastoreando a igreja, num congresso de jovens, sentado na tribuna, e o pregador, eloquente no meio da mensagem, ele parou a mensagem e disse, preciso fazer o que Deus mandou. E ele fez um ato profético e disse, levante a mão para toda a igreja e coloque outra mão no coração. No púlpito da igreja eu levantei a mão, coloquei outra mão no coração e ele disse, peça algo para o Senhor. Eu abaixei a minha cabeça e disse, Senhor, obrigado pelo meu ministério. Senhor, obrigado pela minha família, porque a adoração gera milagre. Só que quando eu falei de família, eu lembrei que dentro da minha casa, eu precisava de um milagre. E Deus me trouxe de Joinville aqui, para dizer para alguém, e alguém precisa ouvir isso, você veio aqui nessa noite. Mas só Deus sabe a situação que você está passando dentro da sua casa. Eu vim aqui como um profeta de Deus te dizer que enquanto você está adorando, Deus está preparando o teu milagre, porque a adoração gera milagre. Eu disse, Deus, mas dentro da minha casa, Senhor, eu preciso de um milagre. Mais uma vez, lá vem o Espírito Santo. Me abraçou e disse, a última palavra é do Senhor para a tua vida. Só que isso era domingo. Na segunda-feira eu cheguei em casa, a mesma coisa. Eu pregava e via milagres acontecer. Eu pregava, via as crianças correr saudável, mas olhava para dentro da minha casa dizendo, eu preciso de um milagre dentro da minha casa. Mas não é no meu tempo, é o tempo do Senhor. Na terça-feira a mesma coisa. Na quarta-feira aí você diz, já sei pastor, a mesma coisa. Não, na quarta-feira, próximo do meio-dia, 15 ou 10 para meio-dia, eu estou chegando em casa.
E a esposa veio correndo e disse: deixa o carro aí, vem correndo para ver o que aconteceu. Eu pensei, a menina caiu, se machucou, tem que levar para o hospital. Quando eu cheguei em casa, eu olhei no cantinho da parede, a menina que não ficava de pé já estava com as duas mãos na parede. Aí eu perguntei para a esposa, mas ela andou? Ela disse não, ela fica de pé, mas cai. Eu disse não, Deus não faz a obra pela metade. O dia da adversidade vem, mas ele também vai embora. O dia mal chega, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria também vem pela manhã. Eu olhei para minha filha e disse assim: vem com o pai. Pelos olhos agora carnais e também pelo mundo espiritual que interviu nessa ação, eu pude ver a minha filha dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Hoje a minha filha está com 16 anos de idade. Hoje ela anda, corre, fala, está no segundo grau para a glória do nome do Senhor Jesus. Então levante a sua mão, porque eu vou profetizar algo para você aqui nessa noite. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar. Feche teus olhos. Eu não sei aquilo que foi profetizado como o contrário sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei o vento que está soprando, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, o Deus que intervém na minha vida, o Deus que já fez milagre na minha casa, está agindo ao teu favor. A obra contrária está caindo por terra e o nome do Senhor está sendo glorificado. Vai ter milagre para a tua casa, para a tua família. Quem acredita nisso, levante a mão, abra a boca e glorifica o nome do Senhor nessa noite. E aí, pastor Joelson, os médicos disseram que não podia gerar filho. A filha nasceu, o Senhor agiu, e de brinde veio outra que está com 12 anos de idade para a glória do nome do Senhor. E aí nós paramos por aí, senão nós vamos povoar a terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Esse homem é tomado dessa lepra, uma doença incurável. Aqui o contexto vai nos ensinar que ele precisa sair do convívio familiar, ele precisa sair do convívio social. Eu conjecturo pensando que ele pega as poucas roupas que ele tinha, coloca numa sacola e vai agora para um lugar chamado Vale dos Leprosos. Ele vai ficar distante e isolado da sua família, do convívio social, e vai se encontrar com outras pessoas que estão passando pela mesma prova, dificuldade que ele está passando. Ele vai se isolar, porque era a lei da época. Mas escute, você no processo ou no momento de provação, intempérie da vida, não se isole. Aqui tem uma coisa chamada koinonia, comunhão da igreja, e a comunhão gera fortalecimento. Quantas das vezes eu cheguei na igreja e disse: hoje eu não vou colocar a mão no microfone, eu estou debaixo de uma prova. Hoje eu não vou nem levantar a mão para adorar o nome do Senhor, eu vou ficar só de corpo presente. Mas alguém louvava o nome do Senhor dizendo: Deus está na terra, Deus está no ambiente, Deus faz milagre, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza. Eu não queria, mas quando eu pensava, ou menos pensava, estava com a mão levantada, adorando o nome do Senhor. Eu dizia: não vou dar glória a Deus, mas alguém dizia: Jesus está aqui nessa noite e vai operar milagre, vai renovar a tua história. Quando eu via, já estava com a mão levantada, já estava chorando, a boca aberta, adorando o nome do Senhor, porque não tem como ficar isento diante de um Deus todo-poderoso. Então, a koinonia, a comunhão gera fortalecimento. Quando você estiver na prova, venha para a igreja, busque fortalecimento, porque esse deserto, esse vento vai passar, e Deus vai bradar na tua vida em nome de Jesus. Eu estou animado para profetizar para alguém aqui nessa noite. Você chegou aqui debaixo de um vento
alto, mas vai voltar para casa debaixo das asas do Espírito Santo. Você disse no seu coração: se Deus não falar comigo, eu paro. Esse é o seu pensamento, mas o pensamento de Deus é: eu falo contigo nessa noite, você não para, você continua, e o meu nome é glorificado em nome de Jesus. A comunhão gera fortalecimento. Eu termino a minha fala dizendo que alguém que vê aquele homem se dirigindo para o Vale dos Leprosos, já dizia: esse aí não tem mais esperança, pelo jeito vai esperar a morte chegar. A não ser uma intervenção divina, a não ser um grande milagre. E talvez algumas pessoas na arquibancada da vida, que quem sabe observa a sua história, e quem sabe acha que você vai morrer nesse vale. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que está te esperando de braços abertos nesse vale, dizendo: eu não te trouxe no vale para você morrer. Deus não te colocou nesse deserto para você morrer. A Bíblia diz que Deus não dá prova maior que nós possamos suportar. Aí você diz: eu não aguento, eu não consigo. Deus está dizendo: eu acredito em você. Você é um campeão, você é um vencedor. E você já viu que deserto é lugar solitário? Você não vai encontrar pessoas no deserto. Eu não sei nessa noite se na ponta ou na entrada do deserto alguém está entrando, mas lá no final alguém está saindo. Se você está entrando, dê glória a Deus. Se você está saindo, dê glória a Deus. Em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Mas quando Deus abre a porta do deserto para você entrar, Ele está lá na porta de saída de braços abertos, dizendo: você vai chegar até aqui, e quando você chegar eu vou entregar o troféu da vitória, e ninguém vai tirar aquilo que eu colocar nas tuas mãos. E aí o interessante é que esse homem vai, e as pessoas estão dizendo: vai morrer. Eu termino a minha fala dizendo para você que Jesus vai entrar na história. E quando Jesus entra na história, tudo muda. Enquanto Jesus não está na história, é apenas uma história qualquer. Mas quando Jesus entra na nossa história, tudo muda. Aquilo que para alguns é um ponto final, Ele coloca uma vírgula. Aquilo que para alguns não tem mais jeito, Ele diz: para mim tem jeito. Para alguns que acham que é o fim, Ele diz: para mim é apenas o começo de uma grande história. Então, mais uma vez, levante a mão, porque eu vou profetizar. Não é o fim da tua história, é o início do que Deus vai começar a projetar na tua vida a partir dessa presente data. A tua história não vai terminar dessa forma. Deus está dizendo: eu viro a página e começo a escrever uma história de vitória. Está doendo, mas você está aguentando, está adorando. Está difícil, mas você está dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Está chorando, mas está adorando o nome do Senhor. Por causa da tua fidelidade, Deus permanecerá sendo fiel sobre a sua vida, e o troféu da vitória virá sobre as tuas mãos, em nome de Jesus. Quem acredita, dê uma salva de palma para Jesus nessa noite. Termino agora dizendo para você, o texto que nós lemos diz: descendo ele do monte. Se a Bíblia diz que ele está descendo, é porque outrora ele subiu. Só pode descer aquele que sobe. A via de regra, nós vamos entender o texto que para pregar a palavra você precisa ler pelo menos um capítulo anterior. Quando eu olho para o capítulo número 7, eu não acho resposta de onde Jesus subiu. Então eu vou mais um capítulo. Quando eu olho para Mateus capítulo número 6, eu não acho resposta, pastor Jonas, de onde Jesus subiu. Mas quando eu chego no capítulo de número 5, eu vou observar que Jesus está subindo no monte para verbalizar o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Quando nós olhamos para o capítulo número 5, Jesus vai subir no monte para verbalizar o sermão. Escute o que eu vou dizer para você. Monte é lugar de vitória. Monte é lugar de alguém que conquistou aquilo que ansiava o seu coração. Mas só pode chegar no monte quem passa pelo vale. Jesus aqui está no monte, mas para chegar no monte, ele tem que passar pelo vale. E aí você vai aprender, e nós precisamos aprender à luz da Bíblia, que nós precisamos valorizar os vales que o Senhor coloca na nossa vida.
Porque se nós queremos chegar no monte, nós precisamos passar pelo vale. E aí vai uma palavra que você vai colocar no seu status, você vai publicar na sua rede social, que você não acha no Google. Vale é a porta de entrada para o monte. Pastor, eu estou no vale. Você está no ponto geográfico necessário que Jesus precisa para operar um grande milagre. Só pode entrar na igreja quem passou pela porta. Só pode chegar no monte quem passar pelo vale. Não tem outro caminho. É por isso que você não entende o trabalhar de Deus na sua vida. Ele te levou do vale, não para você morrer, mas para você ganhar fortalecimento, para Ele te colocar no monte. Para quando você vê alguém no monte dizer: hoje eu vou estender as mãos para essa pessoa, porque outrora eu estava lá, mas hoje eu estou no monte, não porque eu sou alguma coisa, mas porque Ele é na minha vida. Eu achei que eu ia morrer, a enfermidade ia assolar, ia me levar, mas Deus me tirou desse vale. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Jesus está no monte. Porque você sabia que Jesus pregava aproximadamente para 30 mil pessoas por dia? E Jesus não tinha microfone, Jesus não tinha retorno, não tinha aparelho de som. Ele subia no monte, aproveitava que o vento era favorável, verbalizava o sermão. O vento levava a voz de Jesus, a mesma passava pelo ouvido, pela bigorna, pelo martelo, encontrava guarida no coração. E milagres instantâneos aconteciam pela pregação da palavra do Senhor. Eu sou apenas profeta de Deus na terra. Enquanto eu estou ministrando a inerrante palavra do Senhor, o vento do Espírito está levando essa palavra. Se a mesma passar pelo ouvido, passar pela bigorna, pelo martelo e encontrar guarida no coração, milagres instantâneos vão acontecer na tua casa, na tua família e na tua história, em nome de Jesus. Aí você pode pensar, como eu também já pensei: Jesus é como alguns pregadores dos dias odiernos que só prega se for para a multidão. Não, a Bíblia diz em João capítulo de número 4 que tinha pelo menos 3 caminhos mais curtos: Cesareia de Filipos, Campina do Jordão, Vale do Tabor. Mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria, porque aonde Jesus passa, Ele não passa de balde. Jesus não passa para jogar conversa fora. Jesus não passa sem propósito. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Isso aqui é gostoso de falar, porque eu já senti a presença dEle nesse lugar. Jesus está aqui nessa noite, e Ele não está parado. Jesus está movimentando, Ele está passando, e aonde Ele passar vai ter glória a Deus, vai ter aleluia, vai ter adoração. Alguma coisa vai acontecer, porque Jesus está passando aqui nessa noite. Então Jesus verbaliza o sermão. Para nós acabar, Jesus vai verbalizar dizendo no capítulo número 5 de Mateus: olha só, vem comigo para dentro do texto. Esse homem está no vale, sim ou não? Ele está chorando, sim ou não? Ele está sem esperança, sim ou não? Ele está desacreditado, sim ou não? Jesus está no cume do monte. Jesus está verbalizando o sermão dizendo, capítulo número 5 de Mateus: bem-aventurado são aqueles que choram, porque esses serão consolados. E quem vai ouvir isso? Aquele homem leproso, lá no vale sem esperança, chorando, sem projeto, cabisbaixo. De repente ele ouve a voz de Jesus ecoar naquele vale. O seu coração vai se alegrar, porque não tem como ficar triste diante da voz daquele que ainda faz milagre. Ele está chorando e ele ouve aquela voz ecoar no seu vale, dizendo: bem-aventurados são aqueles que choram, porque esses serão consolados. De repente ele pega o lenço, começa a enxugar as lágrimas, olha para um lado, alguém reclamando, olha para o outro, quem sabe coçando a sua lepra, e não falou nada. Ele procura por todos os lugares e não acha. E de repente Jesus começa a verbalizar novamente o sermão. O seu coração vai se alegrando de ouvir a voz daquele pregador chamado Jesus Cristo.
Por isso que quando você estiver fraco, quando você estiver triste, cansado, venha adorar ao nome do Senhor, porque a voz de Jesus vai te fortalecer e vai te deixar de pé, vai te alegrar, porque na presença dele até a tristeza salta de alegria. Jesus agora acaba de pregar, as pessoas vão se retirando e ele vai descer do monte. Para nós terminar agora, o colégio apostólico está cercando Jesus, porque Jesus vai passar pelo vale dos leprosos. Se alguém toca no leproso, ele se torna imundo. E esse homem ouviu a voz daquele pregador dizendo que bem-aventurados são aqueles que choram. Ele diz: eu acredito nisso para a minha vida. Essa palavra é uma palavra profética, e eu sei que a minha história não vai acabar assim. Jesus acaba de pregar e agora ele tem que arrumar uma estratégia, porque a multidão está indo embora. O colégio apostólico está cercando a Jesus, e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa para chegar até Jesus. As pessoas e a circunstância não pode nos impedir de chegar até Jesus. Havia ali outros leprosos, mas ninguém teve uma atitude. Havia ali outros na mesma provação, mas eles não tiveram iniciativa. Ei, escute o que eu vou falar para você. Não importa se ninguém quer fazer, eu vou fazer. Não importa se ninguém quer adorar, eu vou adorar ao Senhor. Não importa se ninguém quer ajudar, eu vou ajudar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não importa se ninguém quer colocar o ombro debaixo da cruz, pastor Jonas, mas eu vou colocar o ombro debaixo da cruz. Não importa se ninguém quer contribuir, eu vou contribuir, porque como dizia a minha mãe, eu dizia: mãe, todo mundo está indo brincar. Ela dizia: você não é todo mundo. Então, meu irmão, você não é todo mundo, você é diferente, você foi criado para ser diferente, e Deus conta com você nessa hora final. Ninguém quer fazer? Eu vou fazer. Vem comigo agora para nós terminar. Pegou a sacolinha de roupa, conjectura, pensamento sem ferir o texto, colocou as coisas que ele tinha e vai de encontro a Jesus. Jesus está descendo do monte, o colégio apostólico está do seu lado. Tentaram segurar aquele homem para não tocar em Jesus, mas o texto vai dizendo, ele se prostra aos pés do mestre e diz: Senhor. Primeiro ele adorou, ele se prostrou e adorou, ele disse: Senhor, se tu quiseres. O Senhor não é obrigado a nada. O Senhor não tem obrigação de fazer nada, mas eu estou aqui, Senhor, com o meu coração rasgado, Senhor, oferecendo o meu melhor. Eu já não tenho mais esperança. Eu sei, Senhor, que a tristeza tomou conta do meu coração, mas quando eu ouvi aquela voz ecoar no meu coração, eu sei que essa voz pode mudar a minha história. Sabe o que aconteceu? Ele adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. A adoração gera milagre. Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Porque enquanto ele estava dizendo: se o Senhor quiseres, pode me tornar limpo, ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me devolver o convívio familiar. O Senhor pode me devolver o convívio com a sociedade. O Senhor pode me voltar a devolver, a ter a esperança que eu tinha antes. O Senhor pode voltar, Senhor, a me dar sonhos novamente. O Senhor pode devolver os meus projetos que já estão amarelados. E aí, quando Jesus ouviu isso, Jesus gostou da iniciativa e da atitude dele. Jesus olhou para ele e disse: eu quero te abençoar. Levante a sua mão por bondade. Eu vim de Joinville aqui profetizar para alguém aqui nessa noite. Você já se prostrou, você já adorou, Jesus está na casa, e você diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode fazer. E ele pode,
Ele tudo pode. E quem sabe alguém vai ouvir isso nessa noite e é para você. Jesus dizendo para a tua casa, Jesus dizendo para a tua família, Jesus dizendo para a tua história nessa noite: eu quero. Não é você que quer, é eu que quero. Irmão, e quando Jesus quer, o céu se abre. É muito lindo isso aqui que eu vou falar. Porque uma coisa é nós queremos ganharmos aquilo que anseia o nosso coração. Outra coisa é Deus querer nos abençoar. E nessa noite Deus quer abençoar o seu povo. A cidade de Tubarão vai ser abençoada. Não porque você quer, mas porque Deus está dizendo dos altos céus nessa noite: eu quero te abençoar. Eu vou terminar dizendo para você agora. Escute o que eu vou dizer aqui. Hoje é dia 15 de agosto de 2021. Isso? Dia 15? Guarde isso. Rabisque isso no canto da sua Bíblia ou anote em qualquer outro lugar, no seu bloco de notas. Escute o que eu vou dizer para você. Eu não brinco de ser pregador. Escute o que eu vou dizer para você, algo muito forte. 15 de agosto de 2021. O que Deus prometeu para 2021 não vai ficar para 2022. Nem que for dia 31 de dezembro, 23h59 segundos. O teu milagre vai chegar, porque não é você que quer. É Deus que quer te abençoar. Vai ter surpresa de Deus para muitas pessoas aqui. Você pensou que ia fechar o comércio, você pensou que ia fechar as portas, e Deus está dizendo assim: você está pedindo, está me adorando, está clamando, você quer, mas não é você que quer, é eu que quero te abençoar. Levante a mão por bondade. Acau andará o assura mandalabrachou. Eu vou deixar você adorar Ele, porque o ambiente espiritual está propício para Ele abençoar vidas. Isso, levante a sua mão e diga uma palavra para Ele nessa noite. Diga que Ele é lindo, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é fiel, diga que Ele é o teu provedor. Diga uma palavra para Ele, porque o céu está se movendo ao teu favor nessa noite. Você está batendo na porta, está dizendo: Deus, eu preciso de um milagre, eu quero um milagre. Mas nessa noite não é você, é Deus que está dizendo: eu quero te abençoar. Tem surpresa de Deus para a tua vida. O aniversário é do pastor Joelcio e da pastora Sulamita, mas o presente é você que vai ganhar. Eu estou sentindo a presença real do Espírito Santo. Nós vamos ficar de pé, porque você está no mês de agosto, mas Deus já chegou no teu dezembro. Você está no mês de agosto, mas Deus já chegou no teu dezembro. Nós vamos louvar ao Senhor. Pastor Joel, eu vou entregar agora. Olha aqui para mim. O Espírito Santo, aquele que caminha comigo 24 horas por dia, aquele que me abraçou nos momentos que eu mais precisei e é meu amigo de todas as horas, falou agora no meu ouvido. E alguém precisa ouvir isso, para você entender que Deus está falando com você. Eu vi você projetando, dizendo para sua esposa: se não der certo, nós fizemos isso aqui, pagamos isso aqui e vamos para esse ponto geográfico. Nós vamos mudar de cidade, mudamos de igreja e tudo fica novo, tudo muda para a nossa vida. Aí Deus trouxe o pastor Leandro lá de Joinville para dizer para você: não vai fechar. Pode rasgar esse projeto, porque você não vai mudar de cidade.
Você não vai precisar mudar de cidade para que os projetos sejam novos. Deus vai fazer tudo novo no mesmo lugar que você está. Na posição que você está, tudo vai se fazer novo. Mas Deus manda te dizer: fica na posição, permaneça onde você está, e você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Você vai ver a boa mão do Senhor sendo favorável sobre a tua vida, e Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Vou fazer algo especial aqui nessa noite. Quantos vieram com a sua família aqui? Levante a mão. Com a sua família. Lá em Joinville, todo domingo à noite, culto da família. É claro que o decreto não deixa a gente abraçar outros, mas a nossa família pode. Então você vai abraçar a sua família. Você vai abraçar a sua esposa. Você vai abraçar os seus filhos. Você vai abraçar a sua nora. Vai abraçar o genro, o tio, a tia, o primo. Junta as famílias aí, porque eu vou orar pelas famílias agora. Porque a bênção do Senhor será notória sobre a tua casa, a tua família. A tua família é uma bênção. Olha aqui para mim. Dá uma olhadinha aí para tua esposa. Olha aí para tua esposa. Olha aí para o teu esposo agora. Isso, olha para ele aí. Você sabia que o melhor esposo que Deus poderia te dar é esse bonitão que você está abraçado aí? A melhor esposa que Deus poderia te dar é essa abençoada que está aí abraçada com você nessa noite. Os melhores filhos são esses que você está abraçado aí. A melhor família da terra é essa família que você está abraçado aí nessa noite. Aí talvez você pode dizer: não, pastor, parece que o meu vizinho tem uma família melhor. O que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que nós possamos viver em... Isso é a versão traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas a tradução em italiano diz: ó, quão bom e quão suave é que nós possamos viver debaixo do mesmo teto. Porque debaixo do mesmo teto a gente vai ver as indiferenças. Mas a tua família, apesar das indiferenças, é uma bênção e está na palma da mão do Senhor. Nenhum dos teus vão se perder, porque Deus está cuidando. Deus está zelando pela tua família.